Boa noite, senhores. O intuito desse vídeo não é ensinar como mexer no sistema C para preenchimento da prestação de contas, e sim informar da nova prestação de contas, os novos preenchimentos dos formulários novos. Alguns formulários não foram alterados, na verdade a gente teve poucas alterações, o que tivemos foi um melhor detalhamento. Colocamos em campos específicos informações que já eram solicitadas e encaminhadas pelos senhores. De uma forma mais generalizada, colocamos de uma forma mais detalhada, digamos assim. Formulário de combustível. Primeira tabela, aquela tabela que os senhores conhecem bem, é o total de combustível em litros, sempre em litros, relativo a cada mês, o mês atual e os 2 meses anteriores. A quantidade de bloqueio por cada mês, a quantidade de cota extra, no caso de cota extra é em valor, em espécie, em dinheiro, cota extra solicitada para viaturas administrativas, cota extra solicitada para viaturas operacionais. Segunda tabela, os senhores também conhecem bem, que é a nossa média de consumo. O diferencial dessa nova é que ele deve ser incluída as viaturas não abastecidas. Nesse caso, eu recomendo que as viaturas não abastecidas apareçam relacionadas por último. Por que solicitamos as não abastecidas? Porque ela pode ter sido não abastecida no mês atual, mas nos 2 meses anteriores ela pode ter algum abastecimento, ok? Também vai ser preciso colocar embarcações e equipamentos, no caso dos cartões MMs. As AES, as ABTs, todas, a embarcação, motor de polpa, também, equipamento da cartão MM da motosserra, todos os cartões MM relacionados também. Segundo formulário, formulário de viaturas, com o diferencial agora de condutores. Viaturas baixadas. Colocar todas as viaturas que a unidade detém e que estão baixadas. ABT, número tal, placa tal, localização. Está baixada na unidade? Colocar baixada na unidade. Ou colocar baixada, localização, 8º GB. Está na unidade, 8º GB. Porque ela pode estar baixada e se encontrar fisicamente em outra OME, como pode estar no SEMAN. Especificar o motivo e o período. Está baixada desde o dia tal até a data atual. Está baixada do dia 30 de novembro de 2017 até a presente data. Segunda tabela, viaturas hipotecadas. Mesma formatação de preenchimento. ABT, número tal, placa tal, OME de destino. Foi hipotecada ao 9º GB. E especificar o período. Nesse caso do período aqui, não é colocar período indeterminado. Período indeterminado não responde nada. Você tem que colocar o seguinte: foi hipotecada no dia 30 de março de 2012, por tempo indeterminado. Mas precisa colocar o período inicial. Se colocar só indeterminado, não esclarece muito. Terceira tabela, viatura sem CRLV. Os senhores também já preenchiam isso. Temos alguns detalhes. Sempre colocar o tipo da viatura, se ABT, se AR, seja lá qual for o tipo dela. A placa, aí vamos lá. Seguro obrigatório. Os senhores têm que consultar no site do Detran se o seguro obrigatório foi pago ou não e colocar o valor. Consultar se a viatura não emitiu CRLV porque tem infrações vencidas. Lembrando que infrações vencidas são infrações que não estão no processo de tramitação. Tramitação inclui o processo de notificação e os 2 recursos da penalidade. Quando ela estiver fora desse campo de multas sem tramitação, vai ser infração vencida. Ela fica lá embaixo. Multa, fechado. Somar os 2 valores, quando houver os 2, e colocar o total aqui. E, se houver mais de uma viatura, colocar o total no final.
Quinta tabela, relativamente nova. Controle de cartões. Cartões MM. Número de ordem. Geralmente o cartão MM é atrelado a alguma motosserra, motoabrasivo ou algum equipamento. E colocar o número do cartão MM. Quando tiver cartão coringa, relacionar também. Cada coluna corresponde a um assunto específico. Cartões coringa, cartões MM e o número de ordem do referido cartão. Se tiver mais de... A quantidade de cartões que tiver na OMS deve preencher. Colocar linhas adicionais e preencher. Quinta tabela. Viaturas e embarcações descarregadas nas dependências da unidade. Acontece de viaturas entrarem em processo de descarga e ficarem na unidade, ou de se ter realmente todo o processo de descarga, tramitação, mas a SDS ou o órgão competente não recolher a viatura. Então, isso deve ser preenchido aqui. Especificamente, como for viatura administrativa, viaturas operacionais e quando for embarcações. A MTP, BIS, MSA, colocando sempre o tipo da viatura, CAR, ABT, a placa e o número de ordem dela, e a quantidade total, ok? Vamos lá, sexta tabela. Viaturas e embarcações ativas existentes na unidade. Por quê? Tem viaturas que é de propriedade da unidade, porém a posse está com outro ME, está hipotecada. Nesse caso, a gente quer só as viaturas que estão ativas na unidade, que existam lá naquela unidade. Especificando quando for administrativa, operacional tem que incluir os reboques, porque eles são emplacados e são viaturas, e as embarcações, colocando o subtotal de cada categoria, depois o total das viaturas, e aqui o total de cartões MM. Nesse caso aqui, os senhores vão recorrer à tabela anterior, para procurar esse dado aqui. Como também o total de viatura descarregada, vai procurar na tabela anterior e fazer a soma geral, ok? Ok. Sétima tabela. Comparativos numéricos. Essa é nova. Total geral de viaturas, embarcações ativas e IMMs descarregados. Aqui os senhores vão colocar a quantidade que for. Todas as informações que estão sendo solicitadas aqui vão estar nas tabelas anteriores, ok? Total de viaturas, embarcações, MMs descarregada pelo pecúlio da DELOG. O que consta no pecúlio da gente a respeito das viaturas e embarcações descarregadas na unidade dos senhores? Consulta o pecúlio e preenche aqui. Total de viaturas, embarcações, pelo centro de custo da NutriCash. O que é que o sistema NutriCash está dizendo sobre as viaturas da OME? Colocar total de condutores pelo pecúlio da DGP. Pela DGP, quantos motoristas existem nessa OME? Ok? Consultar também a quantidade de motoristas totais pelo centro de custo da NutriCash. O NutriCash diz que eu tenho tantos motoristas, mas a DGP diz que eu tenho tantos. Sempre colocar isso aqui, ok?